Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. É chegado o momento em que nós precisamos estabelecer um relacionamento com Deus e sabermos principalmente como nós devemos nos portar perante Ele. Isaías, nesta palavra, ele afirma que Deus, ele não enxerga as coisas e a vida como nós estamos acostumados a enxergar. Lembre-se, a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável, muito diferente da nossa. E para nós nos relacionarmos com alguém que vê, pensa e anda diferente de nós, alguém nesta relação tem que mudar. E este alguém somos nós mesmos, porque a vontade e a razão de Deus sempre está em primeiro lugar. Ele sabe o que Ele faz e Ele sempre é bom. Muitas pessoas acham que suas ideias são mais geniais que a de Deus, que superam as de Deus, mas não é bem assim. Quer ver uma coisa? Existe na nossa vida a nossa vontade, as nossas razões e a vontade de Deus, que são coisas completamente diferentes. E nós temos o livre-arbítrio. E quando este livre-arbítrio não é condicionado pela vontade de Deus dentro de um relacionamento com Ele, nós tomamos atitudes que são impróprias e desajustadas e comportam muitas consequências, que muitas vezes não são boas. Olha só, na Bíblia, a história de Abraão. Abraão, ele era um homem que tinha um chamado de Deus, um propósito de Deus na vida dele para ele ser pai de nações. Mas Abraão tinha quase 100 anos de idade. Imagina um homem de 100 anos de idade pensando, como eu vou ser pai de nações, nem herdeiro eu tenho. E Deus estabelece uma promessa a ele e Sara, que era sua esposa. Porém, Abraão, vendo a idade passar e ansioso ao cumprimento do propósito de Deus, ele tenta dar uma ajudazinha para o Senhor. E ele apressa e usa o livre-arbítrio, sem direção de Deus. E aí ele coabita com a serva da sua esposa. E nasce deste relacionamento um menino chamado Ismael. E a consequência do nascimento de Ismael, que não era plano de Deus, não era propósito de Deus Abraão ter Ismael, é um povo que até hoje sofre as consequências de conflitos aqui na Terra. E para você entender melhor o poder da destruição do livre-arbítrio quando nós não temos um relacionamento com Deus, vamos dizer que você é uma pessoa solteira, tanto homem quanto mulher, e você não entende que você pode ter um direcionamento do Senhor, buscar em Deus um relacionamento abençoado para a sua vida. Então você parte para os aplicativos de relacionamentos que existem hoje à nossa disposição. E aí você vai para o Tinder, para o Badoo, enfim. E ali você arruma uma pessoa. Na primeira semana você já está apaixonado. Na segunda semana você já está casado. Na terceira semana o relacionamento já desgastou e você já está pronto para um divórcio. Aparentemente é uma brincadeira, mas acontece muito. Por quê? Porque o fruto das nossas escolhas sem um relacionamento com Deus pode ser catastrófico para as nossas vidas. Mas para que isso não aconteça, eu quero te dar uma dica muito importante com relação ao relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, a mudança começa aqui, de dentro para fora. E não existe mudança repentina. Não acredite em nenhuma mudança na vida repentina. Do dia para a noite a pessoa já mudou. Não. A própria Bíblia ela diz que a mudança que nós temos que buscar é de fé em fé e glória em glória. Assim é o relacionamento com Deus. Eu costumo comparar este relacionamento com Deus ao processo de alfabetização, que ninguém nasce lendo e escrevendo. Na verdade, nós na alfabetização aprendemos a conhecer as letras, as vogais, formamos sílabas, depois palavras, assim por diante frases, e um dia nós formamos um texto.
E assim é o processo de conhecimento, de relacionamento, porque quando nós falamos a palavra relacionamento, deriva uma intimidade. Então você tem que ter uma intimidade com Deus. E o relacionamento com Deus não é um relacionamento comum com as outras pessoas, com nós mesmos, com as coisas materiais. É diferente, é um relacionamento espiritual, porque você não consegue palpar Deus, você não consegue encostar nele. Mas Deus, ele nos mostra claramente na palavra dele que nós temos que nos relacionar com ele. É importante este relacionamento. Por quê? Porque nós somos a união do céu com a terra. Nós somos o sopro de Deus. E Deus, ele procura verdadeiros adoradores em espírito e verdade. Ele não fala na carne e verdade, ele fala em espírito e verdade. E como nós vamos alcançar isso? Ou esse propósito, este relacionamento? Só por meio da oração, da busca pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é um manual de vida. E nós também temos que ter um templo para orar, temos que buscar uma congregação, temos que ter esse ajuntamento em fé. É importante para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. Assim como nós devemos andar com pessoas que têm a mesma consciência espiritual que nós. Nós temos que buscar coisas que nos trazem a esperança da fé, que nos traz coisas que nós vamos nos edificar e não nos destruir. Entenda que Deus, ele está falando conosco a todo instante. Só que se nós não estivermos com intimidade com ele, nós não vamos entender e nem enxergar isso. Entenda bem, meus queridos. O mundo, ele quer nos distrair, tirar o foco de Cristo das nossas vidas. O mundo quer que nós não venhamos a acreditar mais em Jesus. Até dizer assim para você, este tipo de relacionamento não existe, é bobeira. Mas é um engano, porque Deus está em todas as coisas que nós vemos, tudo aquilo que nós vivemos, mas nós temos que estar sensíveis a Ele. E quando Jesus, ele entra no nosso barco, quando nós permitimos esse relacionamento, essa aproximação de Jesus, porque Ele não é intruso, Ele aguarda ser convidado para entrar nas nossas vidas, nós temos uma liberdade de consciência espiritual e nós vamos viver um livre-arbítrio condicionado à sabedoria, só que Jesus vai estar constantemente conosco. Mas o que acontece? Como todo relacionamento tem as suas complicações, com Jesus, com Deus, não vai ser diferente disso. Porque nós vamos ter sempre um conflito entre o espírito e a carne. A sua carne querendo o mundo e o seu espírito querendo Deus. Então, que vença na sua vida o espírito, porque o relacionamento aprofundado, quanto mais você se aprofunda com Deus, mais força você vai ter para enfrentar os caminhos da vida. Olha que interessante, Jeremias, na sua palavra, lá em Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, olha que Jeremias fala para nós. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lembre-se que não importa como você começa, mas sim como você termina. E se você busca para a sua vida um final esperado, um objetivo esperado, conquistei, alcancei, você tem que ter intimidade com o Senhor, porque é promessa na palavra. E a palavra nos mostra o que Jesus tem para nós. Ele pensa o bem para nós, ele não pensa o mal. E ele quer nos dar isso. Mas nós vamos alcançar à medida que nós buscamos a intimidade com o Senhor. Se você não buscar esta intimidade, você pode até ter um fim, mas muitas vezes não é aquele fim esperado por você mesmo. Então, pense mais sobre este relacionamento. Busque essa intimidade com o Senhor, reflita espiritualmente a importância deste relacionamento que é o principal das nossas vidas. Quero te desejar uma ótima semana, que Jesus venha te abençoar grandemente e até o próximo vídeo. Amém.